anote lá, derrubando as fortalezas mentais. Derrubando as fortalezas mentais. Amados, vocês acham que onde que se deflagra a briga entre Deus e Satanás concernente à nossa vida? Quem é de Jesus aqui? O Espírito Santo passou a habitar no teu espírito, seu espírito foi vivificado. Diga, eu sou vivo. Acho que cortou, né? Eu sou vivo. Cristo te reviveu. O Espírito Santo habita no teu espírito agora. Amém? Ok, você é de Cristo, mas aonde é que ocorre a maior briga? Para a questão de... Porque seu espírito já está dominado pelo Espírito Santo. Seu espírito já é perfeito. Mas Satanás quer atrapalhar agora a nossa vida com Deus, a nossa caminhada com Deus. Satanás quer destruir a nossa jornada com Deus. E eu quero lhe ensinar hoje um segredo para você não passar aqui uma vida como um crente triste. Como é que nós podemos passar uma vida como um crente triste? Quando nós temos tudo para poder desfrutar do bom e do melhor aqui nesta terra, e ou por falta de conhecimento ou por falta de atitudes nossas, permitimos que Satanás destrua. Eu vou pedir que só fique uma porta aberta aí do fundo, amém? Eu vou pedir que só fique uma porta aberta e a outra botem os trincos. E então, o que acontece? Há uma briga para tentar dominar a nossa mente. Há uma briga para Satanás tentar fazer morada nos nossos pensamentos. Um crente que sua mente e os seus pensamentos estão devotos, estão entregues para Satanás e suas armadilhas, ele vai ser infeliz na terra. Porque quando você aceitou Jesus, você foi restaurado segundo a essência de Deus. E Deus quer que você pense como Ele pensa. Deus quer que você sonhe como Ele sonha, imagine como Ele imagina. Deus quer que na sua cabeça estejam os pensamentos dEle. Amém? Deus quer que na sua cabeça esteja a palavra. Você está conseguindo me compreender? E o que o inimigo quer? Que na nossa cabeça estejam as mentiras dele. Que nos nossos pensamentos estejam os enganos, os sofismas dele. O inimigo quer que nós pensemos segundo o curso deste mundo. O inimigo quer que nós acreditemos na palavra dos filósofos. O inimigo quer que nós acreditemos nas palavras dos professores, dos youtubers. O inimigo quer que a gente siga qualquer correnteza ideológica ou filosófica do mundo. Se isso acontece na nossa cabeça, Satanás fica satisfeito, porque ele conseguiu colocar o trono dele ali. Embora o Espírito Santo esteja morando no teu espírito, mas se você deixa a sua mente ser oficina do diabo, é Satanás que está morando ali na sua mente. De que forma? Com palavras mentirosas, com enganos deste mundo, com sofismas deste mundo. Deus quer que nós sejamos libertos na mente. Por isso que hoje a ministração é derrubando fortalezas mentais. Nós aceitamos Jesus, mas
por muitas vezes permitimos que algumas muralhas permaneçam na nossa mente. Enganos permaneçam na nossa mente. Com permissão nossa. Permitimos que o engano tenha vez, que a mentira tenha vez. Agora deixa eu lhe dizer, não importa o problema, não importa a dificuldade, não importa se é pecado, não importa qual é a situação que você tem para vencer. Pode ser um medo, pode ser um pavor, timidez, algum tipo de pecado, talvez um pecado que lhe atormenta costumeiramente, rotineiramente. Eu vou lhe dizer agora, você pode vencer e derrubar essa muralha. O pecado não tem e não terá mais vez na sua mente. O inimigo e o engano de Satanás, a partir de hoje, não terá mais vez na sua mente. Toda queda começa quando Satanás monta o trono dele na nossa mente. Lutero disse, nós não podemos impedir que os pássaros sobrevoem a nossa cabeça. Você não tem como impedir. Você não tem como impedir que Satanás fique em derredor, como o apóstolo Pedro disse. Você não tem como impedir que Satanás fique em derredor. Não é em redor, é derredor. Porque em redor está o Espírito Santo cuidando de nós. Ao seu lado, pertinho de você, montando uma muralha na sua vida, ao redor de ti está o Espírito Santo. E em derredor está Satanás. Nós não podemos impedir que em derredor Satanás esteja. Lutero disse, você não pode impedir que os pássaros sobrevoem a sua cabeça. Mas você pode sim impedir que eles desçam na sua cabeça, façam ninho e façam morada. Todos nós aqui podemos usufruir das armas que o Espírito Santo nos dá para impedir que Satanás venha e faça morada no nosso cérebro. Venha com suas mentiras e faça moradia na nossa mente. Você pode vencer. A sua vitória, anote isso, a sua vitória começa lá dentro da sua mente. Como? Na renovação da forma de pensar. Crente que não renova a forma de pensar, não vence. Crente que permanece com a forma de pensar antiga. Já saiu do Egito, mas está com saudade do Egito. Já saiu do Egito, mas está com saudade dos pepinos, dos alhos do Egito. Está pensando da forma antiga. Ah, porque no mundo era assim, irmão. O crente não é guiado pelo que o mundo ensina. A nossa nova forma de pensar, olhe para cá, está baseada na palavra. É nela que nos baseamos, ela é nosso fundamento. E por ela vivemos, porque ela é que é o nosso mapa. A palavra é o nosso norte, é a bússola que mostra a direção certa. Se tem um local que você pode buscar para saber as decisões que tomar na vida, a palavra de Deus. A sua vitória começa na mente. De que forma? Pela renovação da forma de pensar. Irmão, não existe renovação da mente sem fé. E somente aumentamos a nossa fé pela palavra. Você aumenta a sua fé pela palavra. A palavra vai ocupando espaço na sua mente e vai criando renovação. Vai mudando sua forma de entender a vida, de entender os princípios espirituais. Quantos de nós já não nos convertemos e trouxemos princípios?
Às vezes coisas tolas, às vezes frases de efeito, às vezes ditados populares, às vezes pensamentos familiares. É porque na minha família era assim, meu avô dizia a frase tal. Ei, quem deve reger a sua vida não são mais os ditados populares, os provérbios populares. O que deve reger a sua vida é a verdade da palavra. Muitos de nós trazemos alguns tipos de enganos, mas se você aumentar a leitura da palavra, aumentar o seu devocional, vai aumentar a sua fé. A fé vai se expandir dentro de você e vai expulsar todo engano e todo sofisma. E você vai poder andar em vitória de vida. Você vai andar em novidade de vida. Vai desfrutar do bom e do melhor aqui. Não vai mais viver aquela vida oprimida. Cristo fez você para dar certo. Amém? Cristo fez você para dar certo. Mas para dar certo, você tem que consultar o manual. Como diz o pessoal Manuel, você tem que consultar o manual, é a palavra. Quanto você leu da palavra essa semana? O quanto você consultou a palavra essa semana? Ela é o teu manual de vida. Aqui estão as fontes de vida. Quantos enganos de repente você pode ter caído essa semana? Em quantos sofismas? Em quantas mentiras você pode ter caído essa semana? Cascas de banana, um tropeço, algum deslize, uma armadilhazinha que Satanás colocou e você caiu por não entender corretamente, ou por não pensar corretamente, ou por não discernir corretamente, ou por ainda não ter a revelação mais profunda da palavra. No Espírito há vida, não há engano. Deus te dará discernimento. Na palavra há vida e não há engano. A isso que nós estamos ensinando, chamamos de conscientização. Quanto mais consciência você tem consciência de um assunto bíblico, mais você amplia a sua fé. Vou te dar um exemplo. Se nós fôssemos uma igreja que todo domingo só ensinássemos sobre cura, que todo domingo só abríssemos versículos de cura, e que todo domingo, depois do ensino de cura, ficássemos impondo a mão para a cura, aqui no domingo, e despedíssemos os irmãos, no final de um ano, vocês iam estar manifestando um Jesus que cura. Vocês iam estar com uma fé bem crescente na área da cura. Como disse Poyanchu, o Cristo que você mais pregar é esse que ele mais se manifestará na sua igreja. A sua fé vai ser ampliada a tal ponto de você poder manifestar Cristo em todas as áreas da sua vida. Na vida espiritual, na vida sentimental, na vida familiar, na vida financeira, na área da saúde, na vida ministerial. Quanto mais consciência você tem de um assunto bíblico, mais você amplia a sua fé. Mas para você ter consciência de uma verdade bíblica, você precisa estudar a Bíblia. Você precisa estudar a palavra. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz assim. 2 Coríntios 10, 4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Ok, vamos ficar primeiro com esta informação. Como você tem lutado as tuas guerras? Amada igreja, como vocês têm lutado as suas guerras? Quando os problemas aparecem, quer seja de ordem emocional, quer seja de ordem familiar, quer seja de ordem financeira, quer seja de ordem espiritual, quer seja de ordem de relacionamento interpessoal, ou relacionamento social, ou de problema com vizinhança, ou do que for. Como você tem guerreado as suas guerras?
Você tem feito apelo a armas carnais? Você tem feito uso de armas naturais? Você é daqueles que usa o versículo, escreveu, não leu, o pau comeu? Não existe esse versículo, amém? Novinhos na fé, não tem esse versículo, é só uma brincadeira. Você é daqueles que, esse braço não batizou, quando me mergulharam na água, não entrou na água esse braço. Você tem feito uso das armas? Que armas você usa na hora das grandes lutas? Irmão, para ser liberto de um mal, primeiro você precisa reconhecer aquele mal. Por vezes nós chegamos com irmãos para aconselhamento, irmão, é assim, não, eu não tenho isso, eu não sou assim, não, eu não faço isso, não, eu não me vejo assim. Amém. Só sou um conselheiro. Como temos ensinado aqui no treinamento geral, nós não impomos nada, nós apenas ensinamos. Para ser liberto de um mal é necessário que primeiro você reconheça aquele mal. Você reconheça o quão destrutivo ele é em sua vida. Faça a seguinte pergunta: deu certo até agora? Eu ser assim, deu certo? O que melhorou na minha vida eu ser assim? Eu fazer assim, o que melhorou? Irmão, no jeitinho brasileiro, na esperteza, na sabedoria humana, na consciência humana, do jeito humano, você só vai até um limite. E você pensa, como diz a gente lá costumeiramente diz lá fora, estou me dando de bem. O crente, ele não procura se dar de bem. O crente, ele procura viver a palavra, e Cristo fará boas coisas na vida dele. Em segundo lugar, é necessário que a pessoa queira vencer os obstáculos, os problemas, aquele mal que se apresenta. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem consegue reconhecer algum problema, algum gigante, alguma muralha na sua vida que precisa ser derrubada? 50%? Os outros 50% precisam sentar comigo, com o apóstolo Zana, para a gente dizer, olha, isso. Vou repetir a pergunta. Quem reconhece que precisa derrubar um gigante em sua vida? Começar por mim, irmão. Eu reconheço, já derrubei alguns, eu estou numa fase agora que Deus está me revelando outras situações em minha vida para eu vencer. Você reconhece essa muralha para derrubar, né? Pergunta: você acha que é necessário, você vê necessidade, você quer derrubar esses obstáculos? Sim ou não? Então hoje nós vamos aprender com o episódio de Josué em Jericó, como derrubar fortalezas mentais. Nós vamos usar como figura a derrubada de Jericó. Jericó significa fragrância ou perfume. Pastor, mas perfume, fragrância, não seria mais adequadamente fazer uma linguagem figurada de adoração? Você sabia que a adoração está ligada a conhecimento? O que diz Oséias 4 quando o povo adorava de forma errada a Deus? O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E qual era o conhecimento errado que eles tinham? Aí Oséias diz: meu povo consulta um pedaço de madeira, e o pedaço de madeira lhe responde, porque existe um espírito de prostituição por trás do pedaço de madeira.
que Jesus disse para a mulher samaritana? Quando ela quis saber sobre adoração, ele disse: nós adoramos o que conhecemos. Portanto, a adoração e conhecimento estão intrinsecamente ligados. Porque na terra alguém vai dar adoração a Deus por revelação que tem dele. E alguém vai dar adoração ao mundo por revelação ou falta de revelação que tem. Porque Oséias disse que um povo consultava um pedaço de madeira e tinha um espírito que respondia? Porque este povo estava sem conhecimento, falta de revelação, sem conhecimento. Irmãos, antes de passar Jericó, eles tiveram que passar um local chamado Jordão. Anote lá, passando o que desce. Aquele que desce, Rio Jordão, nos convoca para humildade. Deus estava ensinando para Josué: vocês vão passar agora, vão ter que aprender a humildade, porque vão entrar em um território em que será necessário vocês se encurvarem a mim, dependerem de mim, estarem nas dependências de Deus. Se Josué entrasse soberbo na terra, ele perderia. Se Josué entrasse arrogante, com dura cerviz, ele perderia. E então Deus coloca eles em uma situação: 3 milhões de pessoas na frente do Jordão. E aquelas 3 milhões de pessoas, na sua maioria, não viu o Mar Vermelho abrir, porque os acima de 20 anos já tinham morrido. Então todos que estavam ali na frente do Rio Jordão, talvez 10%, aqueles que tinham 5 anos na época, 8 anos, mas a maioria nasceu no deserto. O povo já tinha morrido, os que saíram. Deus eliminou quase todos. Abra em Josué capítulo 1. Josué, no Velho Testamento, ele vai vir depois dos 5 primeiros livros do que nós chamamos de Pentateuco, ou Torá. É os 5 primeiros livros escritos por Moisés. E aí vem logo Josué. Josué capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que falou a Josué. Olha só. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: anote lá, o combo da humildade: servir. Servir. O combo da humildade: servir. Quem quer passar o Rio Jordão aqui? Eles se depararam com aquele rio, que na época da cheia, dizem alguns, chega a ter 500 a 1 quilômetro de largura. E eles estavam na época da cheia. O Mar Vermelho se abriu em 2 partes. Este foi o milagre do Mar Vermelho. Mas agora com Josué, o Rio Jordão não ia se abrir. Deus teria que montar uma represa espiritual, para dar tempo de 3 milhões de pessoas passarem a pé enxuto. Alguns calculam que essa represa espiritual foi se estendendo por mais de 3 quilômetros e centenas de metros de altura e acumulando água, até todos passarem. Agora é uma geração nova que não tinha visto os milagres antigos. Ouviu as histórias. Josué teria que fazer um milagre ali. Deus teria que operar através da vida dele. E Deus estava dizendo: ei, você vai ter que passar pelo que desce.
Quem quer ter um encontro com a humildade aqui? Primeira coisa, servir. Segundo, no versículo 2, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão. Segunda situação, disposição. Eu estou convocando a igreja hoje, amados, para ter um encontro com a humildade. De posse dela, aí vamos derrubar as muralhas mentais. Ninguém derruba fortalezas mentais com soberba, porque Deus resiste o soberbo e dá graça isso mesmo, ao humilde. Enquanto você ficar achando que é dono da razão, dona da razão, enquanto você ficar achando que Deus está errado, que a palavra está errada, que você deve permanecer com seus desejos, com suas vontades, que você deve permanecer da forma que está, que não há nenhum grau para você evoluir ou melhorar, que está bom como está, entrou na zona de conforto e conformidade, seu cérebro está bloqueado, estará bloqueado para a novidade de Deus, para as novas coisas. Quem quer viver novas coisas? Humildade. Primeiro passar o que desce. Quem quer romper o Rio Jordão? Versículo 9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Anote lá, força e coragem. A nossa força está em Deus, a nossa coragem vem pelo fato de que Ele é a fonte de poder de todo crente. A nossa fonte de poder não está no nosso grau social, não está na nossa estabilidade social. A nossa fonte de poder vem dEle, e a nossa coragem vem dEle. Ele é a nossa fonte de poder, Ele é a nossa fonte de coragem, Ele é a nossa força. Deus não nos deu espírito de covardia. Paulo falou bem claro isso a Timóteo. Deus nos deu espírito de poder, de amor e o quê? Equilíbrio. Amém? Versículo 14. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na terra, ou na frente de vossos irmãos e os ajudareis. Anote lá, unidade. 2,5 tribos queriam ficar para baixo do Jordão. Num consenso, Moisés aceitou. Inicialmente não era ali que se iniciaria a terra de Israel. Mas você vai ver no Velho Testamento Deus fazendo alguns arranjos, aceitando algumas coisas por causa da dura cerviz do povo. Mas aí Josué falou o seguinte, já estava morto Moisés, Josué olhou para eles, beleza, nós vamos atravessar o Jordão, vocês querem ficar para cá porque as campinas estão bonitas, o pasto aqui é bonito, alimentado pelo Jordão, beleza, mas vocês vão fazer o seguinte, deixem as mulheres e as crianças, e todo valente vai subir e derrubar os gigantes lá na terra de Israel. Ah, aqui está fácil, não tem exército, já tem terra boa e não tem ninguém para derrubar. Mas vocês vão contribuir para a promessa ser cumprida. Vão atravessar o Jordão com a gente e vão lá derrubar gigantes. Vão lá derrubar muralhas. Vão lá derrubar exércitos. Quem está disposto aqui a derrubar muralhas? Ah, pastor, eu já melhorei meu estado de vida. Eu já achei a minha parte para cá do Jordão. Eu já estabilizei. Eu já dei uma... Irmão, Deus é dono de todas as coisas. Eu vou dizer aquilo que foi falado para a rainha Esther. Quem sabe Deus não te colocou aonde você está hoje para ajudar o povo de Deus.
Não é porque estabilizou, achou um lugar melhor para cá do Jordão que não vai subir para a guerra. Todos nós somos um exército que fomos conclamados para subir a guerra. Unidade, amém? Somos um. O Senhor chama o seu povo para andar em uníssono. Posso ouvir um amém? É porque é fácil, né? Chegaram com Moisés, Moisés já tinha prometido, Josué não podia desfazer da palavra de Moisés. Moisés, tudo bem, fiquem para o lado de cá. Eram os gaditas, esqueci a outra tribo. Fiquem para o lado de cá, essa é a herança de vocês. Quando chegou a olhar o Jordão, um Jordão grande, a primeira cidade é Jericó. Caramba! Josué vendo que de repente eles iam afrouxar no coração, Josué disse: as mulheres ficam, mas os homens vão subir para a guerra. Unidade. Minha rede já está grande. Não tem conformismo no reino. Ajude as redes que estão menores. Versículo 17. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. O povo respondendo depois do discurso de Josué, né? Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Não somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Não somente ser forte, aí agora é o povo que fala, cobrando de Josué: olha, seja forte e corajoso. O combo da humildade, o último gomo aí é obediência. Falamos de servir, de ter disposição no coração, ser forte e corajoso, andar em unidade e obediência. Os que iam atravessar o Jordão precisavam ter esse tipo de coração. Quem está disposto a ter esse tipo de coração? Amém? Está disposto? Você vai romper barreiras hoje. Aquilo que te limitava, em nome de Jesus, não vai mais te limitar. Você vai expandir para a direita e para a esquerda. Você crê nisso? Para todos os lados. A sua mente hoje vai romper aqueles limites que estavam bloqueando o teu caminhar. Você chegou num ponto e encontrou barreiras. Estas barreiras hoje, em o nome de Jesus, vão cair. Você é livre em o nome de Jesus. Irmãos, vocês lembram o caso dos espias? Eles foram, não daqueles primeiros espias que foram olhar a terra. Estou falando agora dos espias que foram olhar Jericó. Irmãos, na real, pense comigo. Que participação os espias tiveram na queda de Jericó? Nenhuma. Mas obedeceram. O último gomo aí é a obediência, não é isso? Servir, disposição, forte e corajoso, unidade. E o último é a obediência. Josué diz: me separa 2 homens e vão lá. Entraram na muralha de Jericó, observaram Jericó. Me responda, amados. Para a queda de Jericó, estrategicamente, o que influenciou? A muralha caiu por causa de uma estratégia divina, não deles. Então, para que os espias? 2 pontos. Simplesmente para obedecerem o comando de Deus e acharem lá dentro aquela que entraria na linhagem dos reis, Raabe, que seria
linhagem da descendente de Jesus. Porque fora isso, no que contribuiu? Nada. Para a derrubada da muralha, nada. Raabe acolheu os espias. E na aliança do lenço vermelho, deixou pendurado o lenço vermelho. Foi a única parte da muralha que não caiu, aonde tinha o lenço escarlate, o lenço vermelho, aonde tinha a cobertura do sangue de Jesus. Todo o Velho Testamento aponta para Jesus. Você lendo o Velho Testamento, você vai achar Jesus nas entrelinhas. A única parte da muralha que não caiu foi Raabe, aquela que acolheu os espias, e ela entrou na linhagem de Jesus. Aleluia! Aleluia! Você consegue compreender a magnitude disso? Simplesmente porque o obedeceram. Quando 2 homens obedeceram, eles poderiam ter dito: espera aí, Josué, está nos mandando para a morte. Nós não vamos andar, fazer marcha, tocar chofar e milagrosamente vai cair a muralha? Então, para quê? Vai nos colocar em situação de morte lá dentro da muralha de Jericó. Para quê? Mas Deus tinha seus planos. Queria achar aquela que por misericórdia entraria na linhagem de Jesus. A obediência te leva a lugares que você não imagina. Amém? O fato é, Deus estava olhando para o futuro. Como derrubar Jericó, Deus já sabia como fazer. Agora Deus estava preocupado em montar a linhagem dos reis, porque dali veio Davi. Dali veio toda a linhagem de reis de Judá e culminou com o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Capítulo 3, versículo 3. E ordenaram ao povo dizendo: quando vires a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados, 1 quilômetro, entre vós e ela. Não vos chegueis a ela para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Anote lá, santificação. Santificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Deus está chamando a igreja para andar no padrão de Jesus. O que é santificação? É separar-se do mundo. O Senhor está conclamando para que nós não sejamos iguais ao mundo. Outro ponto, versículo 4. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados, 1 quilômetro. Os sacerdotes iam com a arca da aliança 1 quilômetro à frente. E o povo, para passar o Jordão, vinha 1 quilômetro atrás. Aqueles que carregavam a arca, a presença de Deus, eles tinham visão antecipada de aonde deveriam pisar. E Deus disse: não adianta vocês tentarem ir pertinho para tentar imaginar caminho. Não adianta vocês. Quem anda em santificação, separado do mundo aqui? Levante a mão. A presença de Deus está contigo. A arca da aliança está contigo. A presença do Espírito Santo está contigo. Então você consegue acertar o caminho. Você não tem dúvida de qual caminho seguir. Você não tem dúvida do passo que vai dar. Você não tem dúvida das decisões que vão tomar.
porque a presença do Senhor está sobre você. Você está carregando a arca da aliança e então você consegue discernir o que o Espírito Santo quer para você. Isso fala de quê? Eles tendo que obedecer todo um ritual de a arca um tanto à frente, o povo um tanto atrás, os levitas e tribo por tribo. Anote lá, hierarquia. Anote lá, instruções para derrubar essas fortalezas mentais. Instruções para derrubar as fortalezas mentais. Josué, capítulo 5, versículo 2. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze as facas de pederneira. Aqui eles já tinham atravessado o Jordão, amém? Aqui eles já tinham conquistado a humildade. Aqui eles já tinham atravessado o Jordão. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneiras e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. O que é circuncidar? Faca de pederneira era um tipo de pedra. Hoje, se você for em loja de acampamento e pedir pederneira, aquela que faz fogo na palha, é um pouco diferente, mas 4.000 anos atrás, era um tipo de pedra que dava para quebrar de um jeito, ela ficava uma pedra afiada. E com aquela pedra, eles faziam a operação de fimose na criança. Faze facas de pederneira e faça a operação de fimose em todos os machos. Abra em Deuteronômio. Abra em Deuteronômio, capítulo 10. A gente já volta para aí. Deuteronômio 10, versículo 16. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Agora nós estamos falando, antes eu falei sobre como encontrar a humildade. Agora eles estão com a muralha de Jericó à frente. Eles estão acampados alguns quilômetros e estão ouvindo as estratégias de Deus de como derrubar Jericó. E Deus está falando com Josué, ok? A primeira instrução é: Josué, faz o seguinte, ainda faltam algumas coisas. Circuncida todo homem. A circuncisão do Velho Testamento é tipificada, é uma simbologia para a circuncisão do coração. Deuteronômio 10, 16. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Olhem aqui para mim. Cerviz é essa parte aqui, ó, do ombro. É onde você se encurva. Ok? Não endureçais mais a vossa cerviz. Se é para se dobrar, que não seja para os ídolos do mundo. Mas se tiver que se dobrar, dobre-se para Deus. Não tenha mais... Aí Deus fala alguma coisa, a pessoa olha aqui para mim. Deus até tenta dar uma empurradinha no ombro para ver se a pessoa está humilde ou não. Deus até tenta assim. Filho, obedeça essa minha palavra. Filho, o Espírito Santo fala no nosso coração. E aí o Espírito Santo vai e diz: minha filha, obedeça a minha palavra nessa área. Meu filho, obedeça a minha palavra nessa área. Aí a pessoa, em vez de dizer amém, Senhor, ela permanece tesa, dura cerviz. E Deus está dizendo: circuncidem o coração, dobrem a cerviz, sejam servos meus. Deus está dizendo: sejam servos meus. Olha a instrução que estava faltando para eles derrubarem Jericó. Teve as instruções para passar Jordão. Quando eles passam o Jordão, dão de cara com Jericó. Agora vem a instrução para derrubar Jericó. Voltando para Josué, capítulo 5, versículo 10.
Olha só, antes de derrubar Jericó, lá no versículo capítulo 6 começa a derrubada, né? Antes de derrubar Jericó, estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na campina de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Anote lá, tenha o Cordeiro, tenha Jesus como a razão máxima da sua existência. É por Ele, por meio dEle e para Ele todas as coisas. Deus estava dando uma lição tremenda a Josué, fazendo um apontamento profético tremendo. Josué poderia dizer para Deus: Deus, nós temos tanta coisa para fazer. Eu estou com os generais reunidos aqui na tenda, Deus, fazendo o planejamento para a derrubada de Jericó. É um momento tão tenso, Senhor, e o Senhor nos pede como um cordeiro na Páscoa. Que Jesus seja o início, que Jesus seja o meio, que Jesus seja o fim de todas as coisas para você. Que Ele seja o tudo em sua vida. Que o Cordeiro Pascal, aquele que deu a vida 2000 anos atrás, em seu lugar, Ele seja o tudo na tua vida. Amém? Não foi à toa que Deus deu essa ordenança. Deus não aceitou que se adiasse, que se esperasse, não tinha. Vão ficar fracas as nossas defesas. Senhor, não. Deus falou, vamos celebrar a Páscoa sim. E celebraram. E terceiro, versículo 15. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué. Deixa eu só contextualizar. Apareceu um homem, Josué disse, você vem, é dos nossos? Aí ele disse, eu tanto sou de vocês, que eu sou o príncipe dos exércitos. Olha quem aparece para Josué. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Eu meditando para tentar entender isso, para tentar entender, descalça as sandálias. Josué não receberia, e nós não receberemos estratégias divinas, não receberemos nenhuma voz do Espírito Santo, enquanto estivermos contaminados com as coisas do mundo. Enquanto estivermos com a nossa mente contaminada com mentiras, sofismas, enquanto nós estivermos calcando, pisando ali o mundo, o príncipe dos exércitos não virá para nos dar estratégias para derrubar muralhas. Então anote lá, santidade. As 3 instruções para derrubar a fortaleza mental. Circuncidar o coração, que isso nos chama para o amor, amar o próximo. Ter Jesus como razão máxima da nossa vida. Ter o Cordeiro Pascal como razão máxima da nossa vida. E andar em santidade. 3 coisas que aconteceram com Josué antes de passar. São 3 coisas que vão acontecer na sua vida. Deus quer que você ame, circuncide o coração. Deus quer que você tenha Jesus como o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a razão de toda a sua existência. E Deus quer que você seja separado, que significa santo. Você sabia que a palavra santo no grego é separado? Quer dizer, você foi separado, você não tem mais que voltar a se misturar. A palavra mistura, no Velho Testamento, estava ligada à adulteração. Você já ouviu falar em gasolina batizada, né? É que antigamente, os antigos vão lembrar dessa palavra, gasolina adulterada. Não há mistura entre luz e trevas. Não há mistura entre o crente e o mundo. Nós somos um povo diferente. Diga para o irmão que está ao seu lado, está mais bonito hoje.
Agora você responde: é porque eu sou diferente. Você não é daqui, se te chamarem de ET. Eu lembro uma vez que um rapaz chegou comigo: e aí, você bebe? Não. Fuma? Não. Vocês são a escória do mundo. Se te falarem alguma coisa parecida, diga: realmente, eu sou ET. Eu não sou desse mundo. E no dia que eu daqui partir, eu volto para o meu lugar de origem, para o meu Pai. Amém? Então não há mistura. Então essas foram as instruções. Você viu que falou muito sobre interior para Josué. Deus tratou Josué muito no interior: circuncisão do coração, celebrar a Páscoa, que era ter o cordeiro com razão máxima, e santidade. Agora lá, anote. Atitudes. Agora vai falar de coisas externas. Para derrubar fortalezas. Atitudes para derrubar fortalezas. Capítulo 6, versículo 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Boa parte do acampamento ficou em Gilgal, mas um outro restante foi e ficou acampado em volta. Então, Jericó ninguém entrava nem saía. Jericó ninguém entrava nem saía, ficaram lá. O que isso nos mostra? Não dê espaço para o problema dominar a sua mente ou o seu coração. Deixa eu pegar esse controle do ar aqui. Pode ser um game, pode ser qualquer coisa, mas só um pouquinho. Esse pouquinho vira 10 horas, viram 15 horas, viram 20 horas. Cabe a você a responsabilidade, o espaço que você vai dar para o inimigo atuar. Aqui Deus mandou fazer o seguinte: vocês não vão dar espaço nem para ninguém entrar em Jericó, nem para sair. Esta é a estratégia. Nem entra e nem sai. Que espaço você está dando no teu coração para o inimigo ter entradas e saídas? Que espaço você está dando na tua mente para o inimigo ter entradas e saídas? Como é que eu monto um cerco? Vamos lá para o versículo 3. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Anote lá, reconhecimento de campo. Pastor, por que isso é bom? Porque no dia que o teu discipulador chegar para falar contigo: meu amado, vamos vencer essa área na tua vida? Não, eu não tenho isso. Você nunca reconheceu o campo do teu coração. Nunca fez um reconhecimento de campo na tua mente. Então, quando o seu discipulador chega para falar contigo, você nunca é aquilo, nunca tem aquilo, nunca fez aquilo. Resumo: só falta você ser arrebatado. Já é santo. Reconhecimento de campo. Versículo 4. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca no 7º dia. Rodeareis a cidade 7 vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. Anote lá. Ser estratégico / seguir orientação divina. Não era para eles fazerem da cabeça, era para vai na frente, sacerdote com as trombetas, depois vem os levitas, depois, lá na frente um pouco mais, você vai ver que além dos que tocam chofar, na frente deles era homens com espada. Só que hoje não dá tempo de comentar isso. Homens com espada, palavra profética, a palavra de Deus, homens tocando chofar, palavra profética, levitas segurando a arca, presença de Deus, e o povo marchando e todos em redor. Primeiro dia, uma volta.
Segundo dia, uma volta. Só no sétimo dia era para dar 7 voltas. E na última volta do sétimo dia era para gritar continuamente, sem parar. Não dar tempo para o inimigo. Versículo 4. Aí. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro. No sétimo dia, tocarão. E os sacerdotes tocarão as trombetas. Anote lá. Profecia. Toque do chofar. Profecia. Agora, aprenda isso. Você está passando por um problema? Em qual área? É medo? Eu lembro de uma irmã que ela enfrentava a seguinte situação. A mãe dela falava, a luz da cozinha lá no fundo ficou acesa. Para quê? Acabou a vida dela. Ela ficava no corredor. E ficava. De repente ela disparava, corria e batia a mão. E voltava. Que foi, menina? Eu não sei, é um medo que eu tenho. Não sei qual é o bloqueio. Comece a usar a palavra de Deus para derrubar os bloqueios. Profecia. Os sacerdotes tocarão uma trombeta. Toque a trombeta a seu favor. Use a palavra a seu favor. Profetize a seu favor. Declare versículos bíblicos a seu favor. Pastor, mas eu não sei um versículo bíblico na área da saúde. Então estude a Bíblia, pelo amor de Deus. Use todas as armas espirituais que Deus te deu para vencer. Amém? As tuas armas não são carnais, como diz 2 Coríntios, porque as nossas armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas e anulando nossos sofismas. As tuas armas são poderosas para derrubar mentiras. Me disseram que eu não vou conseguir. Me disseram que eu não vou prosperar. Me disseram que meus negócios não darão certo. Me disseram que meu GD não vai progredir. Me disseram que minha vida espiritual vai ficar estagnada. Não importa o que disseram. Não importa o que o inimigo disse. Não importa as falsas verdades que o mundo disse. Porque a verdadeira palavra que prevalece para você está aqui. Você pode dar uma glória a Deus? Então toque o chofar. Nas orações, aprenda a usar, fazer orações usando a palavra. Declarando a palavra a teu favor. Declarando a palavra para você. Amém? Versículo 13. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles. A retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. Anote lá. Não dar descanso até o problema cair. Não dar descanso até o problema cair. Tocar continuamente. Ah, pastor, eu fui na torre de oração e fiz uma oração lá pelo meu marido. Cheguei em casa, vi que ele não mudou. E aí? No outro dia na torre de oração. Ah, eu não toquei a trombeta continuamente. Já desisti. Ânimo dobre. Ah, eu fiz uma oração ontem à noite em favor do meu GD. Aí no outro dia eu fui ver se eles mudaram o comportamento. Ah, eles não mudaram, pastor. E aí o que você fez? Tocou a trombeta no outro dia de novo? Orou de novo? Ah, não, eu desisti. Quer dizer, espírito de desistência, de ânimo dobre.
Deus não aprova ânimo dobre. Nós não somos dos que retrocedem, nem ficam olhando para trás. Depois que colocamos a mão no arado, o crente verdadeiro não fica dando olhadinha com saudade do Egito, não fica dando olhadinha para trás com saudade do mundo. Nós somos dos que avançam, dos que progridem. Amém? Você crê nisso? Então toca continuamente, nada de espírito de desistência. Para finalizarmos, como deve ser o comportamento após a vitória? Você fez a circuncisão do coração. Jesus é o máximo na sua vida, você anda em santidade. Aí você toma as seguintes atitudes: de montar o cerco, de perseguir mesmo aquele problema não vai mais, você não vai dar espaço para ele ter 1 centímetro na tua mente, nem no teu coração, ele nem entra. Reconhecimento de campo, ser estratégico, usar as estratégias que Deus vai te dar, profetizar constantemente e não dar descanso até o problema cair, nunca ter ânimo dobre. Então, o que você vai fazer após a vitória? Presta muita atenção, porque eu dei uma instrução valiosíssima no início da mensagem, e se ela não for seguida sempre, vai dar errado. É uma tendência natural que muitos têm, de errar nisso que eu vou falar. Qual foi a instrução? Passa o que desce, tenha um encontro com a humildade. Então vamos lá. Capítulo 7, versículo 2. Eles derrubaram Jericó. Agora vão lutar contra um povoado pequenininho chamado Ai. Uau! Eu derrubei um problema bem grande na minha vida. Um pecado muito grande. Aí, de repente, encontra com outros probleminhas menores, né? Aí a soberba cresce, diz assim, capítulo 7, prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Primeiro erro, não acomodar-se. Primeiro erro, acomodar-se, mas anote lá, não devo me acomodar. Não devo me acomodar. Agora, passaram Jericó, estava tudo bem. Voltaram a errar. O coração que deveria estar focado em Deus não estava mais focado. Focado na obra não estava mais focado. E Deus disse, quando vocês entrarem em Jericó, dessa vez vocês não vão pegar despojo. Vocês não vão pegar despojo. A comida vocês vão deixar, o gado vocês vão deixar. E a prata que vocês pegarem, o ouro que vocês pegarem, é para o templo. Essa era a primícia da primeira cidade. Mas teve aqui uma família que não aceitou e pegou das coisas condenadas. Agora vá para o versículo 13 do capítulo 7. Dispõe-te, santifica o povo. Olha só. Deus chega com Josué, eles passaram Jericó, entraram numa zona de conforto e se esqueceram de mim. Tanto é que eles estão vivendo deliberadamente com pecado, Josué. Então faz o seguinte, eles erraram em não manter foco na minha presença. Então faz o seguinte, primeiro passo, santifica o povo. Olha, amados, eles tinham errado logo depois de uma vitória bonita como a de Jericó, grandiosa como a de Jericó.
Nunca deixe arrogância, soberba subir ao seu coração. Nunca deixe a altivez subir ao seu coração. Mantenha seu coração humilde, saiba que toda vitória, toda derrubada de Jericó é por causa de Deus. Eles não tiveram mérito nenhum na derrubada de Jericó. Eles não precisaram acionar uma catapulta para derrubar aquelas muralhas. Elas caíram ao som do toque do chofar. As tuas vitórias é Deus que está te dando. Não esquece isso. E quando você passar por grandes vitórias, mantenha o seu coração humilde. Nada de exibicionismo, nada de arrogância, nada de altivez, nada de pedância. Mantenha o seu coração, atravesse sempre, sempre, sempre. Lembre-se que quem parou o Rio Jordão por você foi Deus. Não é você que parou o Rio Jordão, não é você que derrubou muralhas, é Deus. Ele está no início e no fim, Ele permeia toda a tua vida. Mantenha o seu coração humilde. Por isso que esse tópico é comportamento pós-vitória. Primeiro não é não acomodar-se, eles se acomodaram, voltaram a pecar. Resultado, quem se acomoda volta a pecar. Quem se acomoda enxerga a Batseba, olha que bonita, devia estar na guerra, mas se acomodou, vai cair com Batseba. Não contaminar-se. Agora, capítulo 6, versículo 22. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos. Toda a família de Raabe foi salva por causa dela. Provavelmente ela tinha espírito de líder, falou pela família inteira. A família inteira aceitou os espias por causa dela. Eu acho que ela tinha pulso lá dentro. E toda a família recebeu a bênção. Anote lá. Cumpra a aliança que você tem com Jesus. Ah, Senhor, me ajuda nisso. Eu vou me envolver mais na obra. Ah, Senhor, se eu tiver menos esse pecado na mente, eu vou me envolver mais. Ah, Senhor, se eu fizer menos isso, ou se o Senhor me tirar da bike, me botar na moto, me tirar da moto, me botar no carro, me tirar do carro, me botar na Kombi, eu vou servir mais. Cumpra a sua aliança com Jesus. Cada vitória não é para você parar, é para você manter a aliança com Jesus. Cada vitória que Deus te dá é para você manter a aliança com Jesus. Não é para você entrar na zona de descanso. Não é para você parar. Ah, agora eu parei, tá bom. Capítulo 8, versículo 18. Então disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Agora leia no versículo 26. Porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança, até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Sabe o que aconteceu? Passaram Jericó. Aí quando viram, qual é a próxima cidade? Ah, é um vilarejo chamado Ai. Comparado a Jericó é um nada. Jericó tinha 12 metros de altura. Ah, eu já derrubei tantos pecados na minha vida. Ah, eu já venci tantas muralhas de 12 metros de altura. Agora essa cidadezinha, essa cidadela, esse pecadinho chamado Ai, vira para o irmão que está ao seu lado e diga: ai de ti. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Amém. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Eles foram. Josué disse: olha o conselho, parecia bonito o conselho. Josué, para que vamos preocupar e fatigar homens para derrubar uma cidadezinha daquela? Aí Josué disse, não consultou a Deus, foi um erro dele, diz a Bíblia que ele não consultou. Aí ele disse assim:
Pega 3.000 homens, vai lá, mata aqueles lá e só me volta com o resultado. Olha a soberba, falta de foco, conformismo, zona de conforto. Levaram uma peia, aí Deus disse, agora me ouve. Ele foi e ouviu Deus. Deus falou, você vai subir numa montanha, vai segurar uma lança e vai ficar segurando. Aí foram alguns homens para ajudar ele a segurar, porque, irmão, 1 quilo de arroz é 1 quilo de arroz. Depois de 20 minutos segurando ele, parece uma tonelada. Ele teve que ficar segurando enquanto a guerra não acabasse. E o povo dele só venceria enquanto ele ficasse com a lança assim. Foco, oração. Líder de GD, está na hora de interceder mais pelo teu GD. Amém? Fala, Jeová. Cadê aquele glória a Deus da pastora Nilce lá do fundo? Josué teve que ficar segurando a lança. E diz a Bíblia no versículo 18, segurou lá no versículo 26, enquanto segurava, só abaixou quando já tinham vencido a guerra. Foco, oração, amém? Agora vamos lá, esta instrução é a última instrução. E você vai ter que guardar isso no coração para sempre. Versículo 26. Os músicos podem ir se posicionando. 6:26. E eu quero que vocês prestem atenção. Porque isto é seríssimo. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, com perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Olha a profecia. Josué chamou, o povo, vem cá. Está vendo tudo caído, incendiado, só cinza e pedra? Vamos jurar aqui. Maldito o homem que passar nessa cidade, que tentar levantar o conhecimento do mundo, a fragrância de novo, levantar fragrância para Baal, para deuses, para ídolos no seu coração. Maldito o homem que tentar edificar de novo o pecado no seu coração. Maldito o homem que tentar edificar de novo o pecado na sua mente. Pelo custo dos filhos será o fundamento, e se perseguirem levantar a cidade, quando chegar na porta, vai ser a morte dos primogênitos. Pesado isso, né? Não é pesado? Deus não quer que nós voltemos. Você já venceu, sua mente já foi liberta, você já foi liberto de alguma coisa. Tem gente que é apaixonado por alguns probleminhas, depois de tempo vencido, já pastor, de novo. Irmão, Deus já te deu a vitória, não construa mais. Eu não estou falando de quem está em processo de libertação, me escute. Quem está em processo de libertação em algumas áreas, deve sim procurar atendimento, deve sim procurar aconselhamento, e a gente atende. Essa semana, manhã e noite tarde e noite foram todas ocupadas com aconselhamento, a gente atende. Mas você já venceu alguma área da sua vida? Vamos supor, você já venceu a área da imoralidade, ou de pecar com os olhos. Beleza, amém. Não volte a edificar fragrância errada. Não suba adoração errada. Faça o que tem que ser feito sobre os fundamentos de Jesus. Jericó não é mais teu fundamento, Jericó não é mais teu lugar, não é lugar mais de você estar construindo nada, ali não se edifica nada de bom, ali você não fará nada de bom. O único lugar para você construir qualquer coisa é sobre o alicerce da palavra, sobre Jesus. É o único lugar para você se fundamentar e viver, é a palavra. É o único lugar.
Não dá tempo agora. Mas você sabia que alguns anos depois, algumas décadas depois, alguns homens se juntaram e foram lá tentar reconstruir, os primogênitos deles morreram? Outro dia eu mostro isso para vocês. Amém? Você hoje vai derrubar fortalezas na sua mente. Fique de pé. Fique de pé. Coloque a mão assim na sua mente, na sua cabeça.